Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez para te fazer companhia, para abrir a semana aqui no horário do Mundial e Você, Mundial Podcast, às segundas-feiras. E hoje, neste episódio, vamos chamar de episódio, tá? Você que está ouvindo pelos 95,7, é um programa. Estamos ao vivo também pelo YouTube para conversar com ele, Wagner Borges. Samira, bem-vindo! Boa tarde. Legal estar aqui de novo com você, Sempre. ao vivo. Vamos bater um papo aí com o pessoal. E você sabe, né? Sempre que a gente se encontra, pipoca um monte de papos dentro da vibe espiritual, né? Total. E aí, como a gente está também no YouTube, podemos ver pergunta do pessoal, vamos nessa. Com certeza, gente, eu vou abrir aqui o YouTube, vou poder acompanhar a mensagem de cada um de vocês. Quiserem fazer pergunta de acordo com o nosso bate-papo, surgiu aí uma curiosidade, aproveita que o Wagner está aqui, porque ele está com a gente também toda quinta-feira, às 19h30. Isso, 25 anos aqui, viu, Ah, que Samira? delícia! Toda quinta-feira, das 19h30 às 20h30, programa Viagem Espiritual. E nós vamos começar falando disso hoje, porque o Wagner, gente, acho que se você ouve a Vibe Mundial, você conhece. Pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, escritor, autor de 14, 15 14 obras. está para sair o 15º, em breve. 15 livros dentro desta temática projetiva e espiritual. Entre elas, Viagem Espiritual, sobre as experiências fora do corpo. Eu tenho aqui uma versão mais antiga, né? Antiga. Mas para mim é o meu xodó, porque vira e mexe eu tô folheando. Tô Olha, pegando... eu mesmo folhei o livro porque algumas mensagens eu recebi espiritualmente, não são minhas, eu só transcrevi. E algumas delas eu mesmo olho e aprendo com essas mensagens. Muito bom. O último livro, para quem for perguntar aí, é Na Luz dos Pretos Velhos. Tá aqui, eu nunca sei direito como mostrar para a câmera. Tá aqui, o último livro de Wagner Borges. Wagner Borges, vamos bater papo? Já estamos aqui ao vivo, já estou conectada no YouTube. Todo mundo pode nos acompanhar. Está ouvindo pela rádio? É só clicar também, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Não tem erro e pode também nos acompanhar. Estamos ao vivo, sabe aonde? Não no estúdio do ar da Vibe Mundial. Mas eu trouxe o Wagner Borges para o nosso Vibecast. Olha, pessoal... Quando eles estavam montando o podcast aqui há alguns meses, e eu falei, tá ficando legal. Mas quando eu entrei aqui e vi que estava pronto, que estúdio bonito o pessoal que ficou aqui, viu? Parabéns ao pessoal da técnica aí, montaram um estúdio muito legal. Não é equipamento de ponta, um estúdio bem bacana. Se você quiser conhecer, é só passar aqui pela Vibe Mundial. O estúdio está aí disponível para que as pessoas conheçam e possam se utilizar desse espaço. Não é da mesma forma que a gente utiliza com muito amor e carinho. E eu estou aqui toda segunda-feira, das 16 às 17 horas, com o Mundial Podcast. E hoje, já tem gente aqui dando boa tarde. Boa tarde, Maria do Carmo. Para você também, Wagner. Viagem espiritual, né? A gente estava falando que é o teu livro. Esse é o teu livro, carro-chefe? É o principal. Ele tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini, que retratam as experiências fora do corpo. Sabe por quê, Samira? Eu lancei esse livro originalmente em 1995. Era a editora Universalista na época, as ilustrações da Glória Costa, relatando experiências que eu tinha saídas do corpo em forma de imagens. Porque o meu raciocínio era o seguinte: alguém que está tendo saída do corpo e não está entendendo, bateu os olhos numa ilustração, já entendeu mesmo sem ler o texto. Aí os anos passaram, a editora Universalista fechou, e a editora Luz da Serra, há alguns anos, se prontificou para reeditar o livro. Era uma outra editora, uma outra época. Então o artista Léo Dolfini foi contratado pela editora para refazer os desenhos num papel especial. Ficou um papel tipo aquele de revista, muito bonito. E o livro já saiu a 8ª edição. Esse livro circula demais. Sensacional. Toda a livraria grande, é Viagem Espiritual, a projeção da consciência, editora Luz da Serra. Gente, aí a pergunta que não quer calar, Wagner Borges. Quando você teve total consciência de que você fazia uma viagem espiritual? Eu tinha 15 anos de idade, no Rio de Janeiro, e eu comecei a ter essas experiências, Samira, de forma espontânea. Eu deitava para dormir normalmente, e eu trabalhava de dia no escritório, fazia o 2º grau à noite, um jovem normal, escutando rock, namorando, indo à praia, jogando no time da rua. Eu deitava
e sem que eu soubesse como, eu não sabia inicialmente como acontecia, quando eu despertava, eu não estava na cama, eu estava bem alto sobre a cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um ser. Não acima do teu corpo, Não, além. além, eu não vi o corpo até então. Eu deitava e dormia, acordava bem alto, acima da cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um ser incorpóreo, sem forma, sem gravidade. No ar, eu via Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, Pão de Açúcar, o centro da cidade. Outras vezes eu acordava por cima da Floresta da Tijuca, sempre de um ponto de vista alto, como se eu fosse um espírito, vamos chamar assim. E aí logo depois eu tinha uma sensação de queda, e aí abruptamente me fundia no corpo, abria os olhos e lembrava tudo. Isso demorou meses para eu entender o que que era, porque eu não sabia o que que era, mas era muito legal, porque não tinha gravidade, Não te eu me assustava. sentia livre, e isso não é um sonho, eu estava tão lúcido lá quanto eu estou aqui. Até que eu comecei a procurar literatura que falasse desse tema, e naquela época não tinha muito, era década de 70, né? Tinha 15 anos. E aí eu encontrava, às vezes num livro espírita, um livro de ocultismo ou teosofia, menções naqueles livros sobre um fenômeno que era chamado, na época, de projeção astral, né? Modernamente experiência fora do corpo, em que a pessoa teria a possibilidade de desprender-se espiritualmente, temporariamente para fora do corpo e retornar com a memória dessa vivência. Foi aí que eu fui descobrir o nome do negócio que estava acontecendo comigo. E aí, a essa altura, eu já estava com 16 anos, eu comecei a experimentar as paralisias do sono, que tanta gente que está ouvindo a gente agora, assistindo, vai entender. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava me mexer totalmente paralisado. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, até que eu recuperava um movimento com uma taquicardia. Eu não sabia o que que era, Samira. Então, inicialmente, isso me deixava muito confuso. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer, quando eu acordasse nestas condições, que é um estado alterado, simplesmente ocorria uma saída do corpo. E foi aí, através das paralisias do sono, eu não tentava me mexer, eu me entregava e eu me sentia flutuando e via meu corpo de fora. Então a coisa mudou. Antes eu deitava, dormia e acordava fora sem saber como eu tinha saído. Agora eu acordava paralisado e totalmente consciente eu vinha para fora, aproveitando desse momento, e vi o meu corpo de fora. E foi aí que eu comecei tudo. E essa paralisia, muita gente tem medo dela, porque não sabe o que está rolando. E é claro, né, Samira, a falta de informação. Assusta. Alguém chega, pode dizer que é um ser do mal agarrando a pessoa, o outro pode achar que é loucura, alguém pode falar assim, eu acho que isso é criação da cabeça da pessoa. Não. Pode ver, pessoas que estiverem aí no chat do YouTube podem colocar aí mensagens se já tiveram essa paralisia. E há anos, há décadas que eu venho falando em público de que quando a pessoa acordar paralisada, não tenta se mexer, senão o metabolismo vai acelerar. E aí ela vai acordar com taquicardia. Taquicardia. Relaxa, simplesmente a aura dela vai dilatar, parecendo que ela está estufando, e ela então vai flutuar por sobre o corpo e vai comprovar o que eu estou falando. Que a pessoa, Samira, ela não faz assim, e estou paralisado. Deixe-me observar calmamente que coisa é essa. Ela não faz isso, não. Ela acorda paralisada e imediatamente o medo toma conta, ela já não raciocina. Eu tive a sorte de enfrentar o meu medo no escurinho do quarto e descobri que se eu ficasse quieto, não tentasse me mexer, a paralisia me ajudava a sair do corpo. A medicina chama isso hoje de paralisia do sono, mas nos meios de estudos espiritualistas, o nome disso é catalepsia astral ou projetiva, porque se sabe que esse estado alterado pode levar a pessoa para fora do corpo. Esse é o momento de sair do corpo? Esse é o principal para quem tem essa sensação, mas agora, acontece, Samira, da pessoa deitar e apagar, quando ela acordar, ela está lá longe sem saber como saiu. Quer dizer, houve uma saída do corpo inconsciente e só se tornou consciente no meio. Tem gente que nunca viu o corpo, ela desperta bem longe. E outros acabam vendo o processo desde o início. Acorda, não consegue se mexer, se sente desprendendo, vê o corpo deitado, daí é que ela vai para alguma atividade em outro lugar. Olha que interessante, né? Porque normalmente a gente vai dormir e quer repousar. E não acordar num lugar que não é a tua cama. Exato, só que tem um detalhe. O despertar da saída, ele pode causar um susto, porque a pessoa não esperava, como você está falando. Mas se a pessoa estuda esse tema, ela deita, ela sabe que o corpo vai descansar, o cérebro dela precisa dessas horas
para sonhar, descarregar tensões e o corpo liberar hormônios naturais para regenerar, o cérebro regenerar tudo. Enquanto isso, você está fora. Tá. E esse fora é você em espírito, não está desgastando o teu cérebro, nem queimando caloria no corpo. Você pode ter atividade fora, encaixar no corpo, teu corpo não está cansado. Agora, a mente da pessoa, trazendo a memória de lá para cá, se ela não souber lidar com esta memória, isso pode confundi-la na vigília. Porque não sabendo o que está acontecendo, ela fica com medo, preocupada e isso causa estresse. Então, se ela sabe que isso acontece, vira uma felicidade. Porque ela está entendendo o que Está acontece. entendendo e ela percebe que ela não é só o corpo, não atrapalha o descanso do corpo, apenas aumenta a consciência dela lá. Tá. Quando ela volta para cá, ela tem uma qualidade melhor de observação das coisas, porque ela já não vai mais observar a vida somente com o olhar físico, ela tem um olhar extrafísico. E isso mostra para ela que a vida existe além da matéria. Pessoas que morrem aqui podem estar em outro plano e ela pode percebê-las. Então desaparece a questão do medo da morte, as perdas que a pessoa tem, entes queridos que foram embora, ela começa a entender melhor. Não é que isso vai tirar a saudade dela, não é isso. Mas o gerenciamento da ideia da perda muda, porque ela sabe que a pessoa está viva. Não existe aquela ideia de que o fim existiu e que aí não vai ver mais a pessoa. Então, a saída do corpo é um fenômeno maravilhoso, mas que não tem tanta gente falando nesse fenômeno. Na minha época, então, década de 70, hoje tem muita gente legal falando desses temas na internet, YouTube, muitos autores de livros e pessoas no YouTube com canais falando. Mesmo assim, Samira, para a grande massa da população, o tema da saída do corpo e a paralisia ainda é uma coisa meio tabu, meio assim fora da caixinha, porque uma coisa é você falar em aberto sobre mediunidade, que é uma coisa jamais aceita nos grupos espíritas de Umbanda, por exemplo. Uma outra coisa é você falar de chakras, os centros energéticos, mais comuns em ambientes espíritas de Umbanda, mas na área ocultista, teosofista, yogi. Agora, a saída do corpo, ela não tem essa expansão como esses temas têm, porque o primeiro livro de saída do corpo específico só saiu em 1908, Samira. Era um autor em inglês chamado Vincent Newton Turvey. Ele lançou um livro na Inglaterra chamado In the Beginning of Seership, que é um inglês arcaico da época vitoriana, tipo assim, o início da visão ou o início da pureza, onde ele passou a narrar saídas do corpo. Olha. Isso era 1908. E o que acontece? Até então, não havia na humanidade um livro sequer estabelecido só sobre saída do corpo. O que havia? Literatura espírita do século XIX, que tinha algum capítulo sobre a emancipação da alma, na literatura de Kardec. Algum livro de teosofia falando de projeção astral, mas não havia um livro específico. Haviam relatos do Emanuel Swedenborg e outros, mas misturados com temáticas outras. A saída do corpo específica, 1908. Dali para cá, tem 100 e poucos anos já, outros autores tomaram coragem e vieram a público, inclusive eu. Sim. E tantos outros autores bons, Valdo Vieira, Robert Monroe, Silvan Muldon, tem tanto autor de temas de saídas do corpo muito sérios e muito bons, mas ainda não é o suficiente para poder tirar o medo. E hoje, muita gente fala em público, na internet tem muita gente, no YouTube tem o Saulo Calderon, excelente na internet, e outros, Dalton Campos Rock, tem um monte de gente legal falando do tema, mas a nível presencial, indo a palestra aqui, indo ali, curso ali, não tem muita... Porque é muito fácil ficar sentado no estúdio falando pela internet. É difícil você pegar uma turma de 200 pessoas de frente. E tá aí Wagner indo até pro exterior. Eu vou em tudo quanto é lugar. Tem outros que também pra divulgar, vão. né? E eu gostaria que houvessem mais, mas presencialmente também. Chegando, conversando, interagindo, porque pela internet é bom porque abre. Mas não tem um contato do abraço. Não tem aquela coisa de olho no olho, que é o que tira o medo. Você não tem como tirar virtualmente o medo. Agora, presencialmente, você brinca com alguém, mostra naturalidade, isso causa na pessoa um impacto presencial de entender que isso não é sobrenatural, é mais natural. Então, precisaria ter mais gente, tomara que tenha mais gente aí reencarnando. Falem, legal, para falar mais disso, para ampliar tudo que nós estamos fazendo agora. Com certeza. Eu e os outros que estão trabalhando com isso, mas que vem uma nova leva com coisa mais profunda e, vai ampliar esse tema. Com novas experiências. Com novas experiências, novas abordagens, melhores do que as nossas. Com certeza. Ó, tem um monte de gente aqui já. Daqui a pouco eu dou atenção aqui
as mensagens. Wagner, quando você falou, inclusive, do encontro com... o encontro não, mas o entendimento do que é a morte, você ter outra visão, muita gente acaba confundindo a primeira vez que faz essa viagem com morri. Sim, isso é mais comum do que se pensa. É? Eu sei porque, trabalhando com o público, eu tenho um laboratório vivo de pessoas me relatando. Pergunta e tem resposta. Então, eu converso com um monte de gente me narra isso, né? Na literatura desse tema também tem vários relatos. Sim. A maioria das pessoas pensa que morreu se ela não souber que é uma experiência de saída temporária. Toma um sustão. Quando ela pior, cai dentro do corpo e por um segundo ela apaga. Quando ela desperta na matéria, ela acha que foi um pesadelo que ela tinha morrido. O que não invalida o pesadelo, que é o medo da morte, que pode ser pesadelo mesmo. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a memória de uma saída do corpo se confunde como se fosse um sonho. Porque, Samira, você está fora do corpo. Você fala, eu sou a Samira, para cá está a esquerda, para cá está a direita. Você tem noção de espaço, tempo e autoidentidade. Isso não é um sonho. No sonho você não tem noção de espaço. Exato. As coisas estão sem o seu controle. Mesmo um sonho lúcido, você pode falar, foi ir para cá ou para lá, mas está dentro do arcabouço do sonho, você não sai dele. Isso. Saída do corpo, você determina. Eu quero ir para cá e você vai. Eu quero ir para ali e você vai. Você tem determinação e consciência igual aqui. Só que na hora que você encaixa no corpo, Samira, você apagou e só acorda 2 horas depois. Nessas 2 horas, que é o momento que você entrou, até a hora que você vai despertar, quando você desperta, o cérebro misturou 3 sonhos por cima durante as 2 horas de sono. Vai misturar os sonhos com a memória da projeção. Aí você não vai saber filtrar e vai perguntar como diferenciar um sonho de uma saída do corpo. Agora, se você, Samira, encaixa no corpo e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar, você tem certeza, que é o que eu faço há muitos anos. Nossa, que legal isso, hein? Mas muita gente confunde. Se a pessoa não sabe que ela está fazendo a projeção, ela confunde com o sonho? Confunde na volta, não na hora. Porque na hora... Ela está lá. Ela está lá, mas na hora que encaixa, o cérebro edita numa fração de segundo, porque para o nosso cérebro, que é um aparelho, um grande computador orgânico, ele está apropriado para as funções da vigília, funções materiais. Comer, andar, pensar, sentir, e as funções naturais e as informações dos 5 sentidos para dentro da mente. Aquilo que escapa ao condicionamento do cérebro, normalmente ele não aceita. Então, a ideia de voar, atravessar um objeto sólido e encontrar quem morreu vivo, quando você encaixa, em 1 segundo ele fala, não, isso não tem lógica, e mistura. E aí, em bola, vai parecer um sonho. Com isso, eu não estou dizendo que sonho é memória de saída do corpo. Existem sonhos, naturalmente, mas existem alguns sonhos que são as misturas das memórias de lá com o sonho daqui. Principalmente quando tem aquele encaixe perfeito, né? O encaixe e outra, aquela sensação de queda, logo a seguir aquele solavanco. E quando a gente lembra perfeitamente do que achou que é sonho. Se lembra perfeitamente, aí tem um conteúdo a mais, porque o sonho, ele não é real, uma realidade virtual da mente. Você acorda e esquece rapidinho. Um sonho com conteúdo mais emocional, você tende a lembrar um pouco mais. Um pesadelo, você lembra mais porque ele tem uma carga emocional e adrenalina. Uma vivência real, quando você volta, ela cria um impacto no teu cérebro que é diferente de um sonho que é virtual. Porque aquilo era real. Então, na hora que mexe com uma coisa com outra, você fala, parece sonho, mas está diferente. Então, é importante assinalar isso. Tem um livro muito bom sobre sono, publicado no Brasil, que é o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Esse livro não trata de saídas do corpo, mas ele trata de sono, sonhos, ondas cerebrais, bioquímica cerebral, porque para a pessoa comparar memória de um sonho com uma possível saída, primeiro ela tem que entender o que é um sonho. E aí, se ela ler esse livro e entender melhor, ela pode comparar melhor com as saídas que ela acha que está tendo. E depois que você passou a entender, por exemplo, as ondas cerebrais, o funcionamento de tudo isso, você teve mais entendimento do que acontecia com você? Porque eu comecei a entender o funcionamento, é o seguinte, o nosso cérebro tem 4 padrões de ondas cerebrais. Ondas beta, que é a vigília, esse momento agora, em que os 5 sentidos levam nossa atenção para fora. É um mundo externo que a gente está vivenciando. Você fecha os olhos, Samira, vai meditar ou vai cochilar, o padrão sai da vigília porque os sentidos se interiorizaram. Você fechou os olhos, você vai para ondas alfa.
né? Vai baixando as ondas cerebrais. Caiu no sono leve, ondas teta. Caiu no sono pesado, ondas delta. Então, as saídas do corpo durante o sono ocorrem em ondas delta, que é o sono mais profundo. O teu cérebro está com o padrão lá embaixo. Quando você volta para a vigília, o teu cérebro está com o padrão cá em cima. Então, o teu cérebro, ele não vai entender o que rolou ali numa condição fora da realidade. Aí que vai dar esse bolo. Então, quando eu comecei a estudar essa parte de ondas cerebrais, porque eu sempre procurei embasar informações espirituais com conhecimento mais técnico, para não dar viajada na maionese astral. Opa! Então, eu aconselho todo mundo a fazer um estudo sempre equilibrado, né? Não é só o lado espiritual, também tem um lado de cá, a gente tem que equilibrar. E isso me ajudou a entender a memória das saídas do corpo, a memória dos sonhos, a memória dos pesadelos, a adrenalina que dispara. Samira, quando você tem um pesadelo, você tem medo. E quando você tem medo, as glândulas suprarrenais dão uma descarga de adrenalina, que é o instinto de autodefesa. Quando você acorda, você está com uma taquicardia. Só que, como o pesadelo, ele é sempre uma coisa assim, horrorosa, né? Você acorda e aí você fala, ai, que coisa, com a sensação de terror e o coração acelerado. Então, daí para alguém chegar sem informação sequer do que são ondas cerebrais e dizer para você que um ser do mal te agarrou e que não era pesadelo, um monte de gente começou a falar isso. Muito mais fácil. Ou que era obsessão e não era pesadelo. E um detalhe, quando você acorda do pesadelo, você está com taquicardia, o batimento acelerou, o sangue está circulando, você perde caloria. Por isso uma pessoa tem pesadelo, acorda cansada, porque durante o pesadelo acelera o metabolismo, quando ela desperta ela está cansada, a carga de reserva do corpo foi acelerada para algo que não era real, aí a pessoa gastou energia com algo que era só mental, ela acorda e fala, que pesadelo, eu estou para baixo. Vê, não é só psicológico, fisicamente ela queimou caloria durante o pesadelo. Nossa, parece que foi para a guerra. Exatamente. Espera aí que tem uma pergunta sobre paralisia aqui. Mandar um beijo para a Angélica, para a Ariane. Como sabermos... Aqui, eu vou chegar na paralisia, tá? Ariane Faria. Boa tarde, queridos. Como sabemos se temos mediunidade, qual tipo? Sem irmos numa casa espiritualista. Tem dicas de estudo? Não, é o seguinte. É que normalmente a mediunidade, como conjunto de potenciais, ela é mais trabalhada dentro da área espírita, ou dentro da área da Umbanda, com os parâmetros da Umbanda, ou grupos espiritualistas livres. Tem um monte que não está dentro da área espírita nem da Umbanda e trabalha a mediunidade também. Agora, se tem uma pessoa com uma clarividência boa, que possa olhar a aura da pessoa, ela pode indicar, olha, Samira, estou vendo você aqui, a tua aura dilata muito, você seria uma boa curadora aplicando energia com as mãos, eu estou vendo isso pela dilatação. Por exemplo, o outro vai te falar, Samira, eu estou vendo que o teu chakra da testa tem uma capacidade boa, se você trabalhar mais isso aí, vai te abrir a clarividência. Então, alguém sério fazendo uma leitura pode ajudar a pessoa e indicar para ela saber por onde. Se ela vai num grupo, é claro que tem um contexto de um grupo. E hoje, muita gente não quer ir em grupo, porque alguns grupos têm muito dogma e muito engessamento. Tipo assim, para funcionar em grupo, você tem que estar dentro, doutrinado. E às vezes a pessoa já não suporta mais doutrina de área nenhuma, de tão escaldada que ela está de doutrinação religiosa, de variada. Então, eu entendo a pergunta dela, mas seria legal... Eu não tenho como fazer isso, porque eu não dá tempo. Você sabe minha correria como é. Mas durante anos eu fiz isso. Olhava e indicava a pessoa um melhor caminho para ela pelo menos já ter uma... Igual você é um treinador de um time de jovens no futebol, você fala assim, garoto, garota, você tem uma habilidade com a perna esquerda e você está jogando na lateral direita. Não, vai para o lado esquerdo, porque você vai ser melhor. Então, você indica a melhor posição por características. Quando você tem uma orientação, é legal, porque você passa a fazer o seu melhor, que é o que ela está perguntando. Então, fora de grupos, alguém que possa orientar, que possa dar esses toques. Eu posso fazer isso, mas não tenho tempo individualmente. Eu mexo mas tem muito, curso, viu, gente? Né? De chakras, tem cursos, aura. tem um monte de... Eu vou estar dando uma IPPD, palestra, inclusive. agora nessa quarta-feira, depois de amanhã, lá no Instituto de Umbanda Sagrada, Saraceni, lá no Tatuapé,
que é a mãe Fátima, que é irmã Sim. do Rubens Saraceni, Sim. que hoje mora no outro plano, lá são 400 pessoas. A palestra dessa quarta é mediunidade e sintomas bioenergéticos, que você tem uma ideia. Isso aí. E tem muita informação em livros, eu posso indicar para ela o livro Mediunismo, do Espírito Ramatiz, editora do Conhecimento, do médium Ercílio Mais. E o livro Elucidações do Além, também do Ramatiz, assim, excepcional. É claro que tem o livro dos médiuns de Allan Kardec na área espírita. Você pode ter literatura de Umbanda também, em alguma das suas linhas, também falando de mediunidade, a moda da Umbanda, mas o que ela está perguntando é no sentido mais livre. Então, estou indicando o Ramatiz porque, nesse sentido aí, é um pouco mais aberto. Não é? Luciana Akimi, beijo pra você, manda mensagem em todos os programas, deve ter um monte na tua live. Ah, legal. Eu não sei pronunciar o teu nome, tá? Acho que é Blauvald. Boa tarde a todos. Wagner, na paralisia, o que seria dores na parte interna da coxa? Desde criança sinto essa fisgada e dói bastante. Olha, são várias possibilidades. Vamos supor que na hora da paralisia, como uma reação inconsciente para tentar se mexer, a perna dele automaticamente repuxa, tenta repuxar para dar um movimento. É uma possibilidade, quer dizer, é uma reação inconsciente tentando sair da paralisia. Não, da paralisia. Tá? De alguma forma a mente dele tenta fazer isso para sair daquele sintoma, é o mais provável. Tem que parar, né? Você já falou. Parar e observar. Agora, um detalhe, Samira, eu estou especulando porque eu não estou vendo a pessoa. Supõe que algo de vida passada, por exemplo, para quem admite reencarnação, supõe um problema na perna vida passada, um tiro, alguma coisa que está registrado no inconsciente dele e que dá essa possibilidade aqui agora. Quer dizer, eu estou especulando duas possibilidades, porque sem ver a pessoa não tem como falar. Não dá. Acho que está respondido, né? Boa tarde, Tatiana, Cristiane Carvalho. Já tive várias vezes, acho que as paralisias, talvez. Cristiano, eu tenho o livro Viagem Espiritual na cabeceira da cama. No sono um dia, um ser me falava que o conteúdo do livro era besteira, entre aspas, resumindo a história. Muita gente desacredita, né? É o seguinte, parece que tinha um ser extrafísico dizendo besteira. É o seguinte, é o típico do obsessor. Samira, vamos botar outro contexto. Você gosta muito de um livro, um livro que você goste muito, tá? Que fale de algo espiritual. Ele é o teu livro de cabeceira. Supõe que uma entidade dessas perturbada, que gosta de jogar dúvida e perturbação, ele vê que há uma forma dele jogar uma rajada mental, ele joga e fala, esse livro é uma besteira, para você não ler, porque enquanto você estiver lendo, o pensamento está alto, ele não tem acesso a você. Então isso é armadilha de obsessão. Eu falo isso como médium de desobsessão. Acontece com vários autores e livros. O obsessor não quer que a pessoa leia um conteúdo que eleva a consciência. Tá vendo? O obsessor faz isso também. E outra, com todo mundo. Qualquer um de nós está sujeito. Nós estamos no planeta Terra, uma humanidade toda confusa, com guerra, fome. E isto cria possibilidade de seres do astral mais pesado, às vezes, darem uma pontadinha, porque nós não estamos num paraíso. Sim. Então, a pessoa tem que estar bem consciente do que ela busca, como estado de consciência, não é como doutrina na mente. E, tipo assim, eu estou bem claro e consciente que isso aqui me melhora, eu sei por caráter. O universo inteiro pode falar que isso é uma tolice, eu sei por caráter e discernimento que isso aqui está me melhorando. Isso aqui está falando de luz, evolução, progresso. Normalmente, espíritos assediadores não gostam desses temas. Odeiam, né? Exatamente. Odeiam. Beijo pro restante. Deise Reinaldo. Será que ele pode orientar doutrina ou palestrante sobre clareaudiência? Com tons harmônicos constantemente? Não tem nenhum grupo que eu possa orientar, porque isso não é um tipo de estudo que isso é feito. É clareaudiência. Clareaudiência. É o seguinte, clarividência, para a gente comparar, é quando você vê imagens que não são refletidas pela luz. Porque a gente, com os olhos, vê as imagens refletidas pela luz. Sim. Você está de olhos fechados, se você está vendo algo, não é pelos olhos, é pelo chakra frontal da testa, clarividência. Se é clareaudiência, é o chakra laríngeo na garganta. Tá. Porque, veja, você fala oftalmologia, você está pegando a área dos olhos, mas se pegar nariz, boca, garganta e ouvido, o que você fala? Otorrinolaringologista. Então, o chakra da garganta, ele lida com a parte otorrinolaringológica, incluindo coisas que a pessoa supostamente escuta. Para você escutar um som vindo de fora, ele se propaga pelo ar. O som só se propaga na atmosfera.
Mas se o som está dentro da tua cabeça, ele não está vindo de fora. Ele é um som psíquico. E por incrível que pareça, Samira, desde a velha Índia, os iogues já falavam de sons dentro dos chakras. Não são sons. Ah, é? Já tem literatura yogi disso há muito tempo. Mas não fora do contexto yogi, né? Era coisa de mestre para discípulo. Então, se ela está tendo clareaudiência, quer escutar, por exemplo, vozes ou música, como é o caso dele, eu tenho em casa literatura sobre música de vários níveis, tá? Eu não tenho aqui de cabeça, mas se ele mandar uma mensagem lá no meu Instagram, é @WagnerDeloy-Borges. Manda lá, que aí eu vou pegar uma lista de 2 ou 3 livros, Legal. que não é que fala de clareaudiência, mas fala de relatos de pessoas que escutam música, que não pelos ouvidos, que aí ele pode pesquisar e talvez entender o processo dele. Super interessante isso. E faz parte também, né? Eu estava olhando a tua programação de cursos e as práticas psíquicas faz parte do curso de bioenergia. O curso de bioenergia né? é muito legal, só sobre chakras. Para poder ter esse entendimento do que acontece com a gente, do funcionamento de todos esses Porque, chakras. olha só, Samira, como é bom a gente estar bem calçado com informação. O que eu estou te falando? Se você está vendo algo, é reflexão da luz, os fótons, partículas luminosas, rebate, teus olhos captam os impulsos, teu cérebro decodifica, você fala, estou vendo. Agora, você está de olhos fechados e está vendo, então isso não é a visão material, isso é clarividência. Né? Então você já vai ter a explicação pelo lado psíquico. Para escutar algo, o som está vindo de fora. Tá, mas e se o som estiver vindo de dentro? Então aí você já teria que ter um outro rol de explicações. Então por isso que é bom você ter a medida daqui e a medida de lá, para comparar e saber certinho o que é cada coisa no seu lugar. E é muito lindo isso, né? Porque faz parte da gente. Faz parte da gente. É nosso. E o mais legal, Samir, o que você está falando, isto é natural. É sobrenatural enquanto não está bem explicado. E aí é que entra o que eu falei antes, não tem tanta gente falando em aberto. Você pode ter gente num grupo, esse ou aquele, falando disso, mas estou falando em aberto. Sim. Por isso que é bom vir a público, contar dessas experiências, falar, porque outros que estão tendo experiências similares vão poder identificar. Não é loucura, não foi o diabo que me pegou, simplesmente é uma capacidade parapsíquica que acabou abrindo. E essa experiência acontece. O Reinaldo está falando. Tive essa experiência quando jovem, 13 anos, fiquei no teto do quarto Isso. e vi meu corpo na cama. Um abraço. A Bianca, eu controlo tudo com respiração. E a respiração, ela é muito útil em qualquer desenvolvimento parapsíquico, porque o fluxo da respiração pode fazer o metabolismo descer ou subir, pode fazer as ondas cerebrais relaxar mais. Então, pessoas que trabalham bem a respiração, elas podem conseguir um controle bioenergético, prana, como o yogi fala, pela respiração. Ela pode diminuir a respiração para o metabolismo baixar, para a aura dela dilatar. Agora, é claro que a maioria das pessoas que trabalha com respiração está dentro da prática do yoga. E o yoga hoje, atual, não o yoga antigo, não entra pela parte parapsíquica. Ele fica dentro da parte dos asanas, que são as posturas físicas, os pranayamas, mas não avança muito, porque a parte parapsíquica ficou meio travada no yoga, porque o pessoal dizia que era perigoso, os siddhis, as capacidades paranormais. Só que a humanidade hoje, um monte de gente está experimentando um monte de coisa, não é porque foi atrás, está acontecendo, então precisa explicar. E um detalhe, Samira, não precisa ensinar uma criança a respirar, mas se essa criança se torna adulta e aprende a respirar melhor, ela usufrui melhor do ato da respiração mais do que o outro que não estudou. Totalmente. É isso que provavelmente ela está falando, e aí acaba ajudando, desde que ela não esteja presa só num contexto. Porque eu conheci gente que praticava yoga, trabalhava bem a respiração, mas não admitia bem o fenômeno parapsíquico por uma questão de doutrina do yoga de reprimir os siddhis ou capacidades paranormais. Entendi. Eu nem tinha lido a mensagem toda dela, porque entrou a propaganda aqui. Preciso ficar respirando fundo e ouvindo a minha respiração. Consigo voltar na hora que eu quero. Então, porque ela prestando atenção na respiração, olha só, Samira, a respiração é um fenômeno fisiológico. O que ela está falando da paralisia, você acorda. Então, você quer se mexer, alguém vai tentar mexer o corpo inteiro, não vai conseguir. O que eu aconselho? Tenta mexer só a ponta de um dedo ou uma perna, não o corpo inteiro, que aí o movimento volta, sem pressa. Agora, alguém prestando atenção na respiração, a respiração como é algo fisiológico, a mente entende que a respiração é física. Então, lentamente o metabolismo começa a subir. Quando a pessoa te procura para curso, inclusive, e quem tem o fenômeno natural, né, que ocorre por
por um desenvolvimento extrafísico mesmo, é uma coisa, como você, né? E outros aqui. Agora, se eu quero ter a experiência, eu tenho como aprender a ter essa experiência? Tem, mas isso varia de pessoa para pessoa. Explico. Cada pessoa tem um universo interno dela. Uma das coisas que mais bloqueia uma saída do corpo é o medo, porque o medo acelera o batimento e te trava. Então, veja, tem 10 pessoas estudando. 2 têm medo, 2 não têm, outras 2 estão com a mente aberta para isso e outras 2 não. Então, você tem... Os que têm medo não vão ter resultado mesmo estudando de tudo. Por quê? Na hora H o medo vai travar. O outro que está aberto para aquilo, antes mesmo da experiência, ele já estava aberto para aquilo. Então, o desenvolvimento de uma capacidade vai de acordo com o temperamento físico, psicológico, mental e espiritual de cada um. Então, você tem um grupo de alunos, alguns vão abrir para isso, outros nem tanto. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas, entretanto, alguém que estude esse tema, independentemente da prática, o próprio tema já alarga horizontes, faz pensar em outra coisa. Então, independente da prática, está ajudando ela a evoluir com o horizonte aberto. A gente está falando de uma expansão de consciência. Que independe da saída do corpo. Totalmente. Porque a expansão de consciência, ela envolve o teu caráter, como é que você observa as coisas. Então, alguém estudando tudo isso, mesmo sem ter a prática, ela começa a olhar a vida de outro nível e isso ajuda ela a lidar com as coisas. Mesmo alguém não tendo uma saída do corpo, esse alguém pode ser altamente espiritualizado. E em contrapartida, alguém pode estar saindo do corpo, voltando, estar com medo e todo confuso, sem espiritualidade nenhuma. Com certeza! Porque uma coisa é o fenômeno, outra coisa é a consciência e o caráter. O que é que eu ensino meus alunos? Junta o fenômeno que é real com a espiritualidade real, soma e cresce com isso, senão não adianta nada estudar esses temas. E precisa estudar. Tem gente aqui falando, Daniela Pires falando que somos maravilhosos. Ela teve essa experiência, ela continua de olho fechado. Como é que fala? Comigo sempre foi assim, mesmo fechando os olhos, continuo vendo. É o chakra da testa, que esse dá uma visão psíquica. Não estou falando de imaginação interna, mas de realmente ver. Parece que abre uma tela mental interna no frontal e você começa a ver imagens. A Angélica, professor Wagner, tem um barulho nos ouvidos já há algum tempo. Aí, né? Parece milhões de grilos cantando. Me disseram que é mediunidade. O que significa esse barulho? Muito cuidado com isso, tá? Angélica. Por causa de uma confusão que fizeram. A maioria dos médios que eu conheço, e eu mesmo, costumamos ter sons psíquicos, de repente, por um momento, parou, né? Ou um cliquezinho dentro da cabeça, são ruídos intracranianos. Podem ocorrer na vigília ou na hora de uma saída do corpo ou na hora da volta. Mas eles são esporádicos. Tá? Durante a vigília você não está tendo. Se uma pessoa está tendo sons o tempo inteiro, é um processo de doença física. Veja, não é esporádico, é o tempo inteiro. Então existe, ela pode entrar no Google para confirmar o que eu estou falando, um processo chamado tinnitus. Tá? Entra no Google. Tinnitus significa uma espécie de ruído que o cérebro causa, incluindo esse tipo que ela falou e outros tipos, que fica o tempo inteiro dentro da cabeça ou dentro do conduto auditivo, mas não está vindo de fora, é dentro. Isso é causado por diabetes mellitus, pressão alta, problema de compressão na cervical ou problema maxilar, bruxismo às vezes. Ela precisa investigar, porque se é o tempo inteiro, chama-se tinnitus, não é mediunidade. Eu vi médiuns falando essa besteira, vários, na internet, que o som dentro da cabeça era a glândula pineal, era mediunidade. Sim, mas quando é esporádico, quando é contínuo, é doença. Então, vai investigar. Por isso que é bom ter o pé bem calçado no chão e o lado espiritual aberto, para você não dar. Uma coisa é a mediunidade, outra coisa é um sintoma causado por um processo físico. Exatamente. O Rafael Costa falando que o programa é fantástico. Abração. Parabéns, grande almas, é Frig, mandando mensagem. Obrigado aí, que legal. Leandro, eu tenho paralisia do sono, porém é consulente, mas dura acho que uns 2 minutos e aqui fora mais de 30 minutos. Uma pena. Depende da situação. É que na hora que a pessoa está nesse estado alterado, Samira, a noção de tempo no cérebro ela não tem. Não. Ela pode achar que passou um tempão e passou 1 segundo, ou pode achar que passou tempo menor e foi mais. Porque num estado alterado você não tem noção de tempo. Você falou aí da palestra no Saraceni, aí me leva para Umbanda, aí leva um papo que a gente estava tendo antes a respeito do
trabalho que é feito dentro dos centros mesmo, que a gente estava comentando, inclusive, na Luz dos Pretos Velhos, né? Aquela coisa, nossa, o Wagner escrevendo sobre pretos velhos. É o seguinte... Né? E você trouxe uma explicação tão bonita. Foi o seguinte, Samira, durante os anos, tendo essas saídas do corpo e trabalhando a mediunidade aqui também, eu pude juntar as duas coisas e mais o lado oriental. Eu sempre gosto de uma abordagem universalista. Maravilhoso. Eu via grupos de pretos velhos que me ajudaram em várias ocasiões, orientaram. E como eu dou muitas palestras na Umbanda, como na área espírita, na maçonaria, na Rosa Cruz e em vários lugares, né? Eu ia recolhendo as coisas que eles iam falando e algumas delas começaram a vir bem direcionadas. E eu comecei a anotar isso ao longo dos anos. Então, houve uma época, uns 3 anos, 4 anos antes, e aí eu falava isso com o pessoal no meu programa de rádio. Sim. Eles, então, me pediram para que eu fizesse um livro falando desses ensinamentos de pretos velhos, Samira, mas não para dentro do contexto da Umbanda, e sim para o contexto da humanidade inteira, ou seja, o preto velho sem doutrina. No ensinamento do valor direto. Porque o preto velho, ele não pertence a doutrina nenhuma, ele é um espírito que pertence a Deus, ou Oxalá, ou melhor, Zambi, ao astral. Olorum. O preto velho pertence ao universo, como nós todos. Já teve outras vidas também. E aí o que acontece? Eles me passavam mensagens abertas que falavam de expansão da consciência, saídas do corpo, mediunidade, responsabilidade, no sentido para estudantes espirituais. Aí eu fiz esse livro, né, e vinha falando nele já aqui na rádio já há um tempão, até que o ano passado a gente conseguiu aqui juntos, né, lançar pela Editora Lunar e a Vibe Mundial, e é legal porque ele fala dos aspectos espirituais abertos de forma universalista, né, porque é o preto velho para a humanidade em aberto. E nessa quarta, eu vou estar dando uma palestra no Instituto de Umbanda Sagrada Saraceni, e uma das coisas que eu vou comentar, que até numa outra entrevista a gente falou nela, pessoas que aplicam energia, Samira, seja o reikiano, curador prânico, passista, não importa. Quando a pessoa está passando energia, a aura das mãos dilata, é normal. E aí a pessoa tem a sensação que as mãos estão ficando grandes. E, na verdade, foi a aura das mãos que dilatou. Essa sensação é hiper comum. Tá. Inclusive, pessoas que estão aqui no chat podem até falar disso. Porque só que... Veja, que incrível, Samira. Pessoas fazem curso de reiki, curso de passe, curso de cura prânica, ou qualquer método com as mãos. E ninguém nesses cursos explicou a dilatação das mãos, por quê? Se ela é hiper comum, né? Então, outro dia eu estava... É um fenômeno natural, natural, né? Eu estava em Londres fazendo palestra lá, a dúvida de um monte de reikiano. A minha mão dilata na hora. O que você acha que é isso? Eu falei, como é que pode você ser um reikiano e não saber disso? No curso não ensinaram. Você está passando energia, o fluxo da energia pelos chakras das mãos e dos dedos naturalmente dilata as mãos, isso é meio básico. Na Umbanda, existe um outro componente, além das mãos. Muitos grupos de Umbanda trabalham em terreirão, pé no chão. Então, a aura dos pés dilata também, tem chakras nos pés. Sim. Na planta do pé, bem no meio... no peito do pé, nos dedos, calcanhar, tornozelos, são centros energéticos pré-kundalínicos, por onde a energia da Terra entra até a base da coluna. Então, esses chakras dos pés dilatam. Como tudo tem uma energia, você está com o pé no chão, a aura do solo de um grupo de Umbanda está toda energizada, não é um solo comum. E outra, uma religião vai falar... onde está o meu templo é solo sagrado. Todas as religiões falam isso. Onde tem um grupo de Umbanda bom, sério, bacana, faz o bem e caridade, o solo é sagrado. Sim. Os guias vão lá para ajudar. Então, aquele solo está cheio de energia. A aura dos pés do médium dilata, porque o médium Umbanda trabalha em pé, e aí dá uma sensação que ele está afundando no chão. Ele não está afundando, é a aura dele que dilatou e mesclou com a aura do terreiro como uma só. E aí, detalhe, a aura do terreiro puxa para baixo, ele pensa que está afundando. Ela faz assim para cima, dilatando, ele pensa que está flutuando. Uma gangorra energética. Vários médios de Umbanda sentem e falam isso, mas também não é abordado. Então, é por isso que é claro que em grupos, às vezes, comenta, mas em aberto. Por isso que eu faço palestras contando desses temas. Quarta-feira, lá no Saraceni, vou estar falando desses sintomas. Ó, que legal. E você está falando, eu estou lembrando que existem outras religiões que também ficam com o pé no chão, né? Também tem o mesmo processo. Na área xamânica, por exemplo, alguém numa prática xamânica, pés no chão, sente a dilatação da aura. Às vezes... Principalmente na parte xamânica, dá a sensação que mãos invisíveis seguram seus pés.
que podem ser mentores que estão misturados na energia ou seres da natureza, na área xamânica, Sim. mexendo. Isso é normal também. Então é legal poder estudar isso. E lembrando que a Umbanda é uma mescla da tradição afro, indígena e branca mesclada, igual o povo brasileiro, mesclado, Sim. né? E como a Umbanda tem uma parte indígena, essa parte do chão também ela tem um pezinho na parte indígena, não só na parte afro. Porque há muitos movimentos Exatamente. feitos, não é? O som do tambor, do atabaque, É isso aí. em grupos que usam atabaque. O som se propaga, ele vibra pelo chão também. Então, às vezes, junto com a vibração dos atabaques, pode também mexer na energia da pessoa. Mesmo com rezas também. Rezas Grupos, também, por exemplo, do mantras, Islã, exato. que ficam descalços e estão rezando. Exatamente. Então é legal esse tipo de coisa, mas assim, hoje nós estamos no mundo moderno. Sim. Essas tradições têm raízes ancestrais. E há uma tendência de pesquisadores modernos na área espiritual ou parapsíquica de ficar negando a parte tradicional. Isso é um erro. Essa parte ainda existe. Sim. E ela tem que ser integrada e adaptada de forma natural. E ela é ancestral. Tem uma pergunta do Djalma. Noite passada me senti soltando do meu corpo. Estava totalmente consciente. Levantei da cama, mas senti o meu corpo em câmera lenta. Fui andando e parecia que eu era um astronauta Isso. no vácuo do E espaço. isso eu experimento muito e muita gente também. É o seguinte, Samira, na hora que ocorre uma saída do corpo, o chamado corpo espiritual, que ganhou muitos nomes ao longo da história, corpo astral, perispírito, psicossoma, tudo a mesma coisa, Aham. com nome diferente. Esse corpo sutil está conectado ao corpo por filamentos energéticos, feixes de energia que saem de todas as partes do corpo, se junta formando um feixe, que a tradição ocultista chamou de cordão de prata, que não é uma corda e muito menos de prata. É uma metáfora, porque lá no Eclesiastes, lá na Bíblia, o pregador, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo, no Eclesiastes, eu me lembro inclusive, é Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador fala que na hora da morte rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe a Deus, o corpo à terra, significando que havia um elo que prendia a parte espiritual ao corpo, que na hora da morte ela se dilui. Séculos depois, em homenagem ao pregador, os ocultistas chamaram de cordão de prata. Tá. E esse nome acabou adentrando a literatura de saída do corpo. E aí muita gente achou que era um cordão de prata. Veja, não tem Eu como ser visualizo um o cordão de prata. metal. Isso é um feixe de energia. Aham. E às vezes a energia brilha e lembra o brilho da prata. Com certeza. E quando você fala cordão, não é que é uma corda, é algo que liga dois pontos. Conecta dois pontos. Daí o nome cordão de prata é uma metáfora. E surgiu também o nome cordão astral e tal. Tá. O que isso tem a ver com a pergunta? Durante uma saída do corpo, esses filamentos têm que estar sutis para liberar o corpo astral para um outro plano, leve, livre e solto. Se esses filamentos estão com excesso de energia nos chakras e os filamentos saem Tá. dos chakras, os filamentos saem um pouco mais densos. Então isso retém o corpo espiritual, o movimento fica lento, como se algo repuxasse. É slow motion, câmera lenta. Ó, eu já tive muito isso, que é o que aconteceu com ele. Com o Djalma. Acontece com muita gente, é um slow motion fora do corpo. É, por Movimento isso. de câmera lenta, porque os filamentos estão tracionando para trás. Igual um chiclete que fica... Você não escapa aqui, e ó. você não escapa. O que Você ele deve... grudou. O que ele deve fazer? Estender as mãos extrafísicas para frente e irradiar a energia. Libera o excesso, ele sai tranquilo. Ah, entendeu, Djalma? Que a coisa pega o vídeo aí depois. Ai, quem mais? Suemi. Ah, que esclarecimento fabuloso. Quero entender mais o que está acontecendo comigo. Fiz tantos cursos com Rubens Saraceno e amava. Aprendi tanto e desmistificou a minha crença. O Rubens, Olha que oportunidade. A gente participou de muitos congressos juntos, né? Eu com a Aham. parte saída do corpo, ele com a parte Umbanda. Inclusive, fui em congresso de Umbanda Sagrada dele para fazer palestra. Tenho uma amizade muito grande com o pessoal que trabalhou com ele, né? O Alexandre Comino, a mãe Fátima, a irmã dele. Sim. Eu vou lá, o pessoal me recebe muito bem. E nessa semana ainda, na sexta, em lugar de fazer palestra lá do IPPB, que eu faço toda sexta, agora dia 9, vou estar no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte, Sim. fazendo palestra na Ramatiz. Sobre De lá, elucidações vai extras. ser elucidações extrafísicas baseadas na obra do Ramatiz, que eu sou fã, Aham. gosto muito. Eu vou estar falando um pouquinho desses temas dentro do ensinamento do Ramatiz, fazendo uma mescla, um equilíbrio com isso. O mais legal, Samira, a gente estava conversando em off, essas palestras são abertas, gratuitas,
Por exemplo, lá no Saraceni, vão ter 400 pessoas arrecadando alimentos. Então, junta um container de alimentos. Depois, os lugares que eles atendem. Vão lá no outro dia com uma van, enche alimento e leva para as instituições. Lá na Ramatiz também. Então, isso é um trabalho de assistência social que você junta a parte espiritual e, ao mesmo tempo, gera recurso. Com certeza, por isso que eu faço palestra presencial. Eu vou, onde eu vou, normalmente lota, e junto a arrecadação de alimentos, o pessoal distribui para as famílias carentes. Eu estava no Rio aí semana passada, fiz isso também na Sociedade Espírita Ramatiz da Tijuca, na União Espírita da Ilha do Governador. Eu tive em vários lugares lá, né? E assim eu vou indo nos lugares para lá e para cá. E programação aí, extensa, Wagner Borges. E eu me sinto tão bem, porque o pessoal, todo mundo me recebe bem, eu faço uma amizade em todo lugar que eu vou. Porque esse jeito aqui meu, você sabe, você me conhece fora, eu sou desse mesmo jeito, dando palestra em casa, na rua, né? Porque a gente tem que ser a gente mesmo, né? A Samira também é do jeitinho que vocês estão vendo aqui, a gente se conhece aí há décadas, e é legal mexer com a parte espiritual de forma natural, cada um tem seu jeito, você não pode ficar imitando ninguém, espelhando ninguém ou fazendo um personagem. Exato. Porque na hora que você sair do corpo, você é você mesmo. Então, como eu sei disso, eu não vou fabricar personagem para ser cobrado numa saída do corpo. Então, eu sou aqui, lá fora, o mesmo cara. Tem qualidade de um lado, defeito do outro e trabalhando no meio. É isso mesmo. Quem quiser tua programação pelo site do IPPB. O site do IPPB, ippb.org.br, e no meu Instagram, @WagnerDeloy-Borges, entram os banners com as palestras todas com antecedência. Ótimo. Eu só não posso responder individualmente no Instagram, porque é muita gente, eu não dou conta. O Diego, meu amigo, cuida para mim, responde, a não ser um caso ou outro, como a dica de livro de música que eu vou dar para o rapaz, que muita gente procura no Instagram querendo consulta. Eu não tenho como, não dá tempo individualmente, né? Eu trabalho com muita gente coletivamente. Não dá. Você já foi cobrado no astral por algo que você fez? Várias vezes. Ele comentou aí? Várias vezes. Isso ao longo dos anos. Não é nada demais assim. Mas coisinhas que eu poderia fazer melhor, posturas que eu poderia mudar. Então, mentores funcionam como professores. O aluno, às vezes, não tá meio assim, vem em cima, mas não é para te humilhar, é para te ajudar. E ao longo da vida, ainda vou tomar outras chamadas, porque quem é perfeito, né? Mas com o tempo, essas chamadas foram diminuindo. Que bom. Porque, é claro, você vai amadurecendo, vai corrigir uma coisa aqui, acerta ali, mas o que tem de coisa para acertar ainda é muito. Todos esses anos de estudo fez de você uma pessoa melhor. Isso eu te garanto. Melhor. Perfeita jamais, não dá. Mas me ajudou a entender melhor um monte de coisa. E é a grande alegria da minha vida a parte espiritual, Samira. Eu não estou falando de doutrina ou lugar. Você vive o valor aqui dentro. Isso, para mim, é a melhor coisa do universo. O teu dia a dia é isso, né? Eu dei sorte nessa vida, além de esforço para trabalhar, de trabalhar com isso e poder me dedicar a fazer isso junto com outras coisas que eu faço. Mas é muito legal estar nesse trabalho. Coisa boa. A Eliana de Souza está falando, Wagner Borges tem ótima expressão. Gente, o programa está acabando. Eu não consigo mais ler as mensagens. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Distribuam o link dessa entrevista. Uma hora não dá para nada, Não, Samira, você vai ter que voltar só para a gente marca responder a galera. Isso, a gente marca uma outra em breve, aí uma segunda-feira de tarde dá para eu vir. Não é? E aí de vez em quando a gente vai fazendo aqui para ajudar o pessoal com informação legal, né? É isso mesmo, você vai ser o meu stand-by. Então, Toda vez que um convidado, por um acaso, falar, Samira, aconteceu tal coisa, eu não consigo ir. Wagner, você está convocado para responder perguntas dos ouvintes. Eu vou ser aqui o cambono da Samira, né, ajudando no que eu posso. Eu estou falando por mim aqui. Obrigada, Wagner. Samira, obrigado por você ter me convidado aí mais uma vez. Obrigado aí o nosso amigo aqui da parte técnica. Michel, obrigada. Que também o Michel, lá da área do Tucuruvi, também onde eu vou estar. Também. Na sexta-feira. Ele mora na Avenida Mazei, que eu conheço bem aquela área lá também. Então, obrigado por ter me convidado. Um abraço aí para quem está assistindo. Uma mensagem para o pessoal. Olha, a mensagem que eu adoro. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar temas espirituais. Tá feito. Obrigada, Wagner. Obrigado, Samira. Para você. Gente, tá aí o link do Instagram do Wagner. Esse programa fica disponível para vocês. E o Mundial, eu ia falar Mundial e você. Tô nessa, viu, Wagner? Toda quinta-feira, Wagner tá aqui
é um local onde ele tem voz, onde ele pode falar, trazer essas informações sempre, com naturalidade liberdade total que a diretoria da rádio sempre me deu. Né? Agradecer, dona sabe, Lucy, puxa, Miriam Morato. agradecer a diretoria, porque sempre tive liberdade aqui de poder passar livremente esses temas. Não é? Adorei saber que ele já passeou pelo Rio de Janeiro, espiritualmente falando. Obrigada, Wagner. Obrigado, Samira. Sucesso, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com o Mundial Podcast a partir das 16 horas. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.